E aí, time? Nesse vídeo a gente vai falar do EPSS. O EPSS tenta prever a probabilidade de uma vulnerabilidade ser explorada. O objetivo aqui é auxiliar equipes de segurança a melhor priorizar os seus esforços. A ideia principal é que se a gente tem uma vulnerabilidade super crítica, mas que não tem ninguém atacando, dependendo a gente deixa ela para depois e trata antes uma vulnerabilidade que talvez nem é tão crítica, mas que está todo mundo atacando agora. O cálculo do EPSS é bem diferente do cálculo do CVSS. O EPSS considera não só a vulnerabilidade, mas considera propriedades do fabricante ou do desenvolvedor da ferramenta ou do dispositivo afetado pela vulnerabilidade, a idade da vulnerabilidade, se ela é nova ou se ela já está aí há muito tempo, a descrição da vulnerabilidade para a gente saber do que se trata, características da vulnerabilidade. Então, o EPSS ele coloca tudo junto, o CVSS, o CWE, o CPE. Ele considera também discussões sobre a vulnerabilidade online. Então, essa vulnerabilidade já apareceu no KV, fóruns de discussão de vulnerabilidade, como o Google Project Zero, e inclusive monitoram a Dark Web para saber de quais vulnerabilidades o pessoal está falando. O EPSS considera a disponibilidade de códigos de exploração, então se um exploit é conhecido, o EPSS aumenta porque aumenta o risco de alguém explorar uma vulnerabilidade. Por fim, o EPSS considera ferramentas de abertura de rede se já incluíram ou não uma vulnerabilidade, como que a vulnerabilidade é tratada pelas ferramentas e, por fim, informações temporais. Então, tudo isso daqui muda ao longo do tempo e o EPSS ele é dinâmico, ele vai mudando à medida que o tempo vai passando. E esse conjunto de bases de dados que eu acabei de referenciar aqui, ele é estendido continuamente. Então, o EPSS ele é aprimorado, né, ao longo do tempo, adicionando novas bases de dados. No contexto do EPSS, é importante considerar que explorações não acontecem em um vácuo. Elas não são um fluxo contínuo de explorações. As explorações dependem das atividades dos agentes maliciosos. Elas, em geral, ocorrem em rajadas, são esporádicas, frequentemente isoladas, localizadas em alguns alvos ou alguns tipos de alvos ou algumas regiões e efêmeras, né? Vêm e depois somem. Então, nesse contexto, uma progressão dinâmica como a do EPSS é, em geral, mais adequada para analistas direcionarem seus esforços. Tem um artigo que faz uma avaliação bem interessante da relevância do EPSS no direcionamento de esforços. Aqui, nessa bola cinza, a gente tem um conjunto de todos os CVS. Então, o conjunto de todos os CVS são centenas de milhares, são muitos CVS que a gente tem catalogados. E aqui a gente tem duas bolinhas dentro do conjunto de todos os CVS. Essa bolinha vermelha são as vulnerabilidades, os CVS que foram efetivamente explorados. E esses CVS vermelhos aqui é o que a gente quer cobrir. A gente quer mitigar todas as vulnerabilidades aqui porque são as que foram exploradas. E em azul é uma outra bolinha aonde a gente está delineando aqui as vulnerabilidades que a gente vai olhar, vai tentar mitigar na nossa infraestrutura para a gente não ser alvos de ataque. Então, o que a gente gostaria é que o azul tivesse exatamente em cima do vermelho, porque aí significa que a gente só gastou esforços com as vulnerabilidades que foram efetivamente exploradas. Não desperdiçamos esforços nenhum e cobrimos todas as vulnerabilidades que a gente tinha que cobrir. Então, o que o estudo achou é o seguinte: do lado direito aqui, a gente tem no azul as vulnerabilidades com EPSS maior do que 0,1. Então, esse azulzinho aqui é o que o EPSS direcionou que a gente deveria tratar. E está mais ou menos do mesmo tamanho do vermelho, quer dizer, são apenas 2,7% do CVS, é um conjunto de trabalho grande, mas relativamente pequeno. E o vermelho aqui é o que foi efetivamente explorado. Então tem uma sobreposição grande e o azul nem é tão enorme assim. E se a gente pegar todas as vulnerabilidades com CVSS maior do que 7, o que a gente tem é esse cenário aqui na esquerda. Muitos CVSS são maior do que 7, é 57% dos CVS. Isso aqui são dezenas de milhares de vulnerabilidades que um time de analista teria de mitigar. É inviável tratar todas essas vulnerabilidades aqui, essa bola azul. E mesmo se a gente fosse capaz de tratar todas as vulnerabilidades que estão aqui na bola azul, a gente vê que a cobertura não é muito melhor do que a do EPSS. O EPSS, se a gente considerar que times de analistas têm recursos humanos limitados, não conseguem tratar todas as vulnerabilidades, ele direciona de forma muito mais efetiva na eficiência, que é o tanto de vulnerabilidade mitigada que efetivamente foi explorada. Então, no EPSS é muito maior do que se a gente for utilizar o CVSS. E isso decorre simplesmente do fato do CVSS ser estático. Ele olha apenas para as propriedades da vulnerabilidade e é agnóstico se aquela vulnerabilidade está sendo efetivamente explorada ou não, que é o nosso alvo aqui, né, a bolinha vermelha.
Então, por fim, o EPSS ele ajuda a gente a calcular o risco, mas o EPSS ele não captura o impacto que a vulnerabilidade vai ter na infraestrutura da instituição. Então, a gente tem o CVSS que calcula a severidade de uma vulnerabilidade, a gente tem o EPSS que calcula a ameaça que uma vulnerabilidade impõe, a probabilidade dela ser explorada, mas ainda fica a cargo do analista, a gente vai ver um outro mecanismo que tenta ajudar a gente a calcular o impacto, fica por conta do analista saber quais vulnerabilidades são mais relevantes no contexto da instituição onde ele está inserido.